Bom, então a gente vai começar falando hoje sobre cálculo de probabilidade. A gente costuma também falar em cálculo de probabilidades, né? Cálculo de probabilidades. Certo? Tem uma situação interessante que a gente define exatamente o que vem a ser, né? A probabilidade. A gente chama de probabilidade de um evento elementar. Eu vou tentar reforçar essa parte conceitual com vocês, estou insistindo aí, porque eu acho que entendendo isso fica mais fácil de vocês desenvolverem, né? Tá certo? Então, quando a gente fala em cálculo de probabilidades, a primeira coisa que a gente define, né, é a probabilidade de um evento chamado de evento elementar, certo? Então, o que vem a ser essa probabilidade do evento elementar? Geralmente a gente chama de probabilidade de um evento elementar. Vai ser, isso é a definição, né? Vai ser igual ao número de resultados favoráveis ao evento dividido pelo total de resultados possíveis. Se vocês quiserem contribuir aí, falar, me ajudar a definir, fiquem à vontade. Se quiser perguntar, isso aqui é o NU, né? Esse NU, na verdade, significa o número total de elementos do meu espaço amostral. Então vamos reforçar essa parte conceitual aí para a gente não deixar isso passar batido. Primeiro, o que vem a ser espaço amostral? Então esse NU, né, vamos colocar aqui, ó, seria o número de resultados possíveis do meu espaço amostral. Ô Maluf, Diga lá, Léo. assim, eu tô vendo muito exercício falar assim, do espaço amostral usando o ômega. Pode ser. É normal assim? Geralmente o pessoal usa mais a letra U maiúsculo, sabe por quê? Porque quando a gente fala em espaço amostral, a gente lembra de conjunto universo, certo? Então a gente usa muito essa letrinha aí, fazendo referência justamente ao conjunto universo. Mas pode ser uma letra grega também, já vi das duas formas, viu? Beleza. Tá? Esse NE vai ser o número de resultados favoráveis ao evento. Certo? Como assim número de resultados favoráveis ao evento? Depende de que evento, na verdade, a gente vai observar. Né? A gente vai ter alguns resultados que contemplam justamente aquilo que a gente quer, né, em relação ao evento. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo bem simplório, né, bem fácil. Se você lançar um dado, certo? Então no lançamento de um dado, qual que é o evento que eu quero? Um número par. Então o evento é sair um número par no lançamento de um dado. Então, qual que seria, por exemplo, a probabilidade, né? Aí seria a probabilidade. O evento seria resultado par. Resultado par no lançamento de um dado. Então, é lógico que isso aqui, obviamente, nós teríamos 3 resultados favoráveis, né, ao evento e, logicamente, 6, que seria o total de resultados possíveis. Isso num dado honesto. Então, é lógico que isso seria meio ou 50%. Bacana? Quando a gente fala em conjunto universo, né, o espaço amostral, nesse caso, a gente pode representar na forma de um conjunto assim, né, conjunto universo. E aí esse conjunto universo seria os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bacana? Então isso aqui é o nosso espaço amostral, certo? Espaço amostral ou conjunto universo, como a gente está falando. Bacana?
Agora, algumas situações que são interessantes também, esses termos são usados aí, principalmente em exercícios de vestibular, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em experimento aleatório, bom, tem sentido a gente falar em cálculo de probabilidade justamente quando o experimento é aleatório, né? Então, aí, logicamente, esse experimento aleatório está associado, nesse caso, ao lançamento de um dado. Por quê? Porque qualquer resultado de 1 a 6 pode estar acontecendo nesse lançamento. Então, isso é um experimento aleatório. Se você lança o dado, você não sabe qual dos 6 resultados obrigatoriamente vai acontecer. Os resultados, né, acontecem ao acaso. Esse termo também é bastante usado aí, né, em vestibular. Então, o que mais a gente pode falar? Quando nós falamos aqui de probabilidade de um evento elementar, isso aqui também é chamado assim, né? Probabilidade de um evento elementar. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aí? Meu áudio tá bom? Mas você estava com problema, custei a arrumar. Estão conseguindo ouvir ou não? O Léo eu não ouvi aí. Léo, não sei se você falou alguma coisa, mas para mim não apareceu não. Júlio, eu acho que o seu microfone está mutado. Vocês estão falando comigo, eu não estou ouvindo nada, gente. Rafael, tá me ouvindo aí, Rafael? Ah, tá. Então, pera aí, não estou ouvindo. Só um minuto, então. Deixa eu ver o que é que se sucedeu aqui. Eu vou dar um refresh aqui na página, tá? E aí, se eu cair, logicamente, vou voltar na sequência. Só um minutinho. E aí, estão me ouvindo agora? Tá ouvindo a gente? Estão ouvindo? Sim. Agora tá ok. Beleza. Não sei porque eu acho que esse microfone meu aqui tá às vezes bugando um pouco, sabe? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos de novo. Então, olha só. Retomando então, a gente estava falando sobre o que vem a ser um evento elementar, certo? E é interessante que quando a gente fala em evento elementar, a gente tem, né, a própria definição do cálculo da probabilidade desse evento acontecer como sendo, né, número de resultados favoráveis dividido pelo total de possíveis. Isso leva a gente a uma condição. Essa condição, na verdade, até poderia ser chamada de condição de existência, né? Essa condição para a probabilidade do evento elementar nada mais é do que a probabilidade de um evento elementar tem que ser menor ou igual a 1, entende-se 1 como 100%, e obviamente maior ou igual a 0. E aí tem uma situação interessante da gente comentar, eu cheguei até a falar para vocês disso aqui lá no terceiro, que a probabilidade de um evento é 0 se esse evento é um evento impossível. Bacana? E a probabilidade de um evento elementar é igual a 1 se esse evento é um evento certo. Então aí a gente tem certeza em relação à ocorrência dele. Por essa razão, às vezes o pessoal faz muita confusão, né? Ah, Maluf, mas você pode usar a probabilidade e expressar isso em percentual, em porcentagem. E existe porcentagem que é maior do que 100%, com certeza. Você pode falar que o arroz aumentou 150%, mas eu não posso dizer que a probabilidade de chover amanhã é 150%. Correto? Então, probabilidade não existe, né, do seu ponto de vista de um valor que seja maior do que a unidade. Legal isso aí? Tranquilo? Bom, então vamos lá.
O que mais a gente pode estar falando e tratando aí sobre cálculo de probabilidade? Quando a gente fala de probabilidade, é comum também a gente definir uma outra questão que é importante, que está relacionado com o fato de que a gente tem, né, uma situação em que nós temos lá a probabilidade de um evento E acontecer, assim representada, e a probabilidade P é traço. Então aqui nós chamamos a probabilidade do evento elementar, e isso aqui vai ser a probabilidade do evento complementar. Então aqui é probabilidade do evento complementar. A gente já falava sobre isso e é interessante reforçar pelo seguinte: quando nós somamos essas duas probabilidades, o resultado sempre vai ter que ser igual a 100%, porque uma completa a outra com relação sempre ao espaço amostral. Então, se eu fizer a probabilidade de um evento elementar mais a probabilidade do evento complementar a ele, isso tem que ser igual a 100% ou 1. Ah, como assim, né? Se, por exemplo, eu falar para vocês, um casal vai ter filhos. O evento que a gente está observando seria o filho ser do sexo feminino. Então a probabilidade desse evento aqui seria 50%. Então aí o evento complementar a esse evento que eu citei inicialmente, que seria nascer uma criança do sexo feminino, seria nascer uma criança do sexo masculino. Se eu somar logicamente meio mais meio, isso tem que ser igual a 1. Então nesse caso aqui, os dois eventos são eventos complementares. Um completa o outro com relação justamente ao que? Com relação ao espaço amostral. Então, isso são eventos complementares. Bacana isso? Beleza? Até aqui, tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante aí. Na sequência, uma outra questão que a gente precisa tratar também, além da probabilidade do evento complementar, a gente precisa falar é a situação da gente observar que na matemática, lá na álgebra convencional, a gente chamava inclusive de conjuntos disjuntos. Quando que dois conjuntos são disjuntos? Eu vou lembrar isso aqui lá da matemática, da álgebra, que a gente viu lá, a teoria de funções, né, de conjuntos, etc. Então, se eu tenho um conjunto A aqui e aqui um outro conjunto B, aqui a gente observa que os dois conjuntos não podem ser chamados de conjuntos disjuntos, porque essa região aqui é uma região de interseção entre eles. Então, aqui a gente tem uma interseção, então A interseção B, tá aí, certo? Bacana? Então, isso aqui é uma situação em que a gente tem interseção entre os dois conjuntos. Agora, se eu tiver uma situação assim, um conjunto A aqui, por exemplo, né, como esse, e um outro conjunto B aqui, como esse, esses dois conjuntos não apresentam nenhum elemento em comum. Então a gente costuma dizer, né, que esses conjuntos são conjuntos disjuntos. É um termo estranho, um termo esquisito, mas está correto. Tá? São conjuntos disjuntos. Beleza? Mas aí tem uma outra situação interessante, porque isso aqui serve bem lá para a álgebra, né? A álgebra de funções. A gente, logicamente, já tinha visto isso. Então, álgebra
de funções. Agora, quando nós falamos, por exemplo, em probabilidade, então se eu tiver uma situação assim, você tem lá aqui o seu espaço amostral com todas as possibilidades em relação a dois eventos, por exemplo aqui, né, o B, o evento B, e aí eu estiver me referindo a cálculo de probabilidades, se não houver interseção, resultados comuns a dois eventos, então A e B agora, a gente vai chamar de eventos, não são mais só conjuntos. Então, se eu estiver falando em eventos, aí a gente tem uma situação interessante, né? Então, A e B, cada um deles vai constituir um evento diferente. Aí, se eu tenho, ou melhor, se eu não tenho nenhum elemento em comum aos dois eventos, então a gente diz que esses eventos são mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos. Ah, maluco, o que é isso? Eventos mutuamente exclusivos. Onde é que a gente observa isso? Como é que funciona isso, né? Dessa maneira. Então, os eventos são mutuamente exclusivos quando? Aí a gente observa uma situação que é a seguinte. Sempre que você não perceber nenhuma interseção, tá? Então, essa situação de conjuntos disjuntos, na probabilidade, a gente chama de eventos mutuamente exclusivos. Quer dizer, se ocorre um, é porque não aconteceu o outro. Se ocorreu o outro, é porque não aconteceu um. Essa aqui é a ideia. E é curioso, porque a soma, nesse caso, né, geralmente dessas probabilidades de eventos mutuamente exclusivos, é igual a 1. Eles também podem ser complementares. É muito comum isso até lá na biologia. Se você falar assim, calcula para mim a probabilidade de uma criança nascer com sexo masculino ou com sexo feminino. E aí nós vamos discutir agora essa questão do ou. Certo? Toda vez que a gente fala em ou, isso lembra lá da álgebra também para nós, união entre dois conjuntos. Só que aqui nós não estamos falando de conjuntos, aqui a gente está falando de cálculo de probabilidade. Então a probabilidade de um evento A ou de um evento B vai ser, na verdade, o que nós chamamos de probabilidade da união entre dois eventos. Então isso aqui é a probabilidade da união entre dois eventos. Certo? E como é que se calcula a probabilidade da união entre dois eventos? A gente sempre vai fazer a probabilidade de um evento, então seria a probabilidade de nascer uma criança com sexo masculino, mais a probabilidade de nascer uma criança com sexo feminino, tá aí, menos a probabilidade de nascer uma criança com os dois sexos. Isso é a interseção, ou seja, interseção é a ocorrência simultânea de dois eventos, ou de, obviamente, resultados, né, no caso de conjuntos, que são comuns, que pertencem à interseção. No caso de dois eventos, seria a interseção, a ocorrência simultânea dos dois eventos. Então, nesse caso, lá da biologia, a gente não está considerando a possibilidade hermafrodita aqui, essa probabilidade, ela vai ser igual a zero. Por que ela vai ser igual a zero? Porque o evento ser uma criança do sexo masculino e o evento ser uma criança do sexo feminino são mutuamente exclusivos. Por quê? Porque se acontecer um,
é porque não aconteceu o outro. Vocês entenderam isso aí? Tranquilo? Então, de uma maneira geral, eu posso falar para vocês que a probabilidade de A união com B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intervir. E isso aqui, na verdade, no caso em que a gente trabalha uma situação de interseção não existente, né? Interseção vazia, então eventos mutuamente exclusivos, aí isso pode se transformar simplesmente em probabilidade de A união com B ser igual à soma probabilidade do evento A acontecer mais a probabilidade do evento B acontecer. Isso aqui é o que a biologia faz. A biologia trata isso dessa forma, porque geralmente lá o pessoal utiliza situações em que a gente tem, na verdade, uma condição de eventos que são mutuamente exclusivos. Tá certo? Beleza isso, gente? Tranquilo? Bom, então vamos seguindo adiante aí. Então aqui, né, a gente está falando justamente que se nós tivermos eventos mutuamente exclusivos, então para eventos mutuamente exclusivos, o que a gente vai observar? A gente vai perceber que essa regrinha acaba sendo chamada de regra do ou. Certo? Eu vou fazer um refresh na minha página novamente, que eu acho que eu não estou ouvindo vocês. Só um minutinho. Agora eu voltei a ouvir. Léo, você falou alguma coisa aí. Vocês querem fazer alguma pergunta? Então tá, vamos seguir adiante aí então. Bom, então na sequência já falamos sobre probabilidade da união, né? E obviamente eventos que são mutuamente exclusivos. Vamos seguir adiante. E aí agora a gente vai falar sobre eventos que são chamados... Oi? Ah, desculpa, Léo. Tá ouvindo aí? Agora sim. Então agora nós vamos falar sobre eventos que são chamados de eventos independentes. Certo? É uma situação até interessante, curiosa, né? Simples. Mas quando é que dois eventos... Isso é bem conceitual, né? Quando é que dois eventos são chamados de eventos independentes? O próprio termo já fala, né? Quando é que eles são chamados de eventos independentes? Então, quando a ocorrência de um não condiciona a ocorrência do outro. Exatamente. Ou quando, exatamente, né? A ocorrência de um não vai condicionar. Eu gostei dessa palavra que você usou aí. É a questão da condição. Nós vamos falar de probabilidade condicional. E isso está associado à aplicação de eventos independentes. Então, quando nós falamos em eventos independentes, simplesmente é essa a questão. Então, um evento não condiciona a ocorrência do outro, né? Então, vamos até colocar isso aí dessa maneira. Então, um evento não condiciona a ocorrência do outro. Dá um exemplo disso aí, Léo. De eventos independentes? Isso. Se eu jogar um dado e tirar cara ou coroa uma moeda, a probabilidade de sair cara e de sair um número 6, por exemplo, são eventos independentes. Sim, exatamente. Uma outra situação é só você pegar, se vocês forem pensar,
É fácil vocês pegarem dois eventos que claramente um não tem nada a ver com o outro. Quer ver um exemplo simples? Digamos que eu pergunto para vocês assim, perguntar para a Júlia, você fez duas provas, vocês estão fazendo prova aí, né? Vocês fizeram duas provas em determinado dia, certo? E aí eu peço para vocês calcularem, por exemplo, Júlia, a probabilidade de tirar 10 na prova de matemática, sabendo que você tirou 10 na prova de filosofia. E aí, Júlia? Então, podia ter alguma relação, né? Mas infelizmente não tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então são eventos independentes. Você pode tirar 10 na prova de filosofia e tirar 9,5 na prova de matemática. Certo? Quanta generosidade, Maluf. Uma nota não interfere na outra, tá? Então são eventos independentes. E é interessante porque aqui a gente vai observar que toda vez que o vestibular quer que a gente simplesmente cite, né, ou diga se um evento, se os eventos considerados são independentes, a gente pode calcular essa probabilidade condicional. Aqui, ó. Probabilidade condicional. Mas peraí, então vamos ver o que é isso, né? O que é essa probabilidade condicional? Então, a probabilidade de acontecer o evento A, dado que o evento B já aconteceu, vai ser igual a probabilidade de A interseção B. Quer dizer, isso aqui indica para nós a probabilidade da ocorrência simultânea dos dois eventos, dividido pela probabilidade do evento B acontecer. Isso que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de probabilidade condicional. Aqui a gente vai ver aonde é que entra essa questão dos eventos independentes. Então aqui eu vou geralmente ler assim, ó, probabilidade do evento A acontecer, dado que o B já ocorreu, dado que o evento B já ocorreu, o evento B já aconteceu, certo? Beleza isso? Bom, aí tranquilo, o que a gente vai fazer então nesse caso? Se dois eventos são independentes, então aí que entra, né? Vocês acabaram de falar, um evento não condiciona a ocorrência do outro. Então, se dois eventos são independentes, então vamos reforçar isso. Se A e B são independentes, o que a gente vai observar? Bom, então a gente vai observar uma situação curiosa. A probabilidade do evento A acontecer, dado que o B já ocorreu, só pode ser igual à probabilidade de A aconteceu. Eu falei, qual que é a probabilidade, por exemplo, de um aluno tirar 10 na prova de filosofia e depois tirar 10 também na prova de matemática? Ele pode ter estudado para a prova de filosofia e pode não ter estudado para a prova de matemática. Então, uma coisa não, obviamente, tem relação com a outra. Então, são independentes. Então, qual que é a probabilidade de ele tirar 10 em matemática, sabendo que ele tirou 10 em filosofia? É a probabilidade dele tirar 10 em matemática. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se a gente observar isso, se a gente substituir isso na equação anterior, no lugar desse PA barra B, eu vou substituir só probabilidade A. Então ficaria assim, ó, substituir lá no anterior, ficaria probabilidade A vai ser igual a quem? A probabilidade de A inter B dividido pela probabilidade de B, dessa forma. E aí a gente vai chegar à conclusão, se eu passar a probabilidade de B multiplicando, que a probabilidade da ocorrência simultânea entre esses dois eventos, que são considerados independentes, vai ser o produto da probabilidade A
vezes a probabilidade B. Isso aqui a biologia chama de regra do E. O pessoal da biologia adora chamar isso aqui de regra do E. Quem dá aquela parte de genética para vocês é o PC? Foi ele que deu pra gente. Foi? No ano passado. Ele é um cara bom nesse negócio. Ele gosta muito dessa parte de genética aí. Não sei se ele vai trabalhar isso com vocês, mas se for é uma questão até bacana. Ele é um cara bom. Bom, eu tô falando do PC, mas eu não conheço lá a questão da glenda em genética. Sinceramente, eu não sei. Só porque o PC gosta muito dessa área, a gente sabe disso. Então, olha só. A probabilidade de A inter B vai ser igual a probabilidade A vezes a probabilidade B. Bacana. Então, um exemplo simples da biologia, que o pessoal chama às vezes de regra do E, né? Isso aqui lá na biologia, aqui na matemática não. Isso aqui na matemática é simplesmente a aplicação da probabilidade condicional para eventos que são independentes, só isso. E aí, usando essa observação lá da biologia, a gente poderia falar assim, qual é o evento A, por exemplo? Quem que é o evento A? Nascer uma criança do sexo masculino. Então, nascer uma criança... vamos facilitar? Nascer um menino, né? Pronto. Nascer um menino. Beleza? E qual que é o evento B? Bom, o evento B é nascer com olhos azuis. Bacana? Legal. Moçada, quando vocês estudam biologia lá, tem alguma coisa a ver o evento A com o evento B aí? O sexo da criança com a cor dos olhos? Não tem, vocês concordam comigo? Então, se eu quisesse calcular a probabilidade, por exemplo, de um menino, de nascer um menino, nascer um menino, e de olhos azuis, o E é interseção. E aí, nesse caso, olhos azuis. Sei como é que eu represento isso, não? Sim, né? Fácil. Beleza? Todo mundo entendeu, né? Menino de olhos azuis. Qual vai ser a probabilidade? Bom, vai ser a probabilidade de nascer o menino, que nesse caso seria o evento A, né? Podemos até fazer assim, né? A probabilidade do evento A acontecer, multiplicado pela probabilidade de alguém ter olhos azuis, nascer com olhos azuis, e que vai ser a probabilidade B. Então, isso aqui que a gente chama de regrinha ou regra do E, lá na biologia. Mas é a aplicação do que na matemática a gente tem como sendo a probabilidade condicional, e aí, logicamente, quando a gente tem aplicação com dois eventos que são independentes. Tá certo isso? A FUVEST gostava muito disso aqui, viu? Sabe para quê? Essa formulazinha aqui que a gente está observando, era muito usada para fazer a verificação se dois eventos eram ou não, ou podiam ou não podiam ser considerados como eventos independentes. Se eles puderem ser realmente verificados e se forem eventos independentes, então aí a probabilidade da ocorrência simultânea dos dois eventos vai ser o produto dessas probabilidades de cada um dos eventos. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir adiante e aí a gente vai trabalhando mais parte conceitual importante aí. Essa última parte que a gente vai relembrar, a gente chama de distribuição binomial. Distribuição binomial de probabilidades. Isso aqui, quando a gente fala em binômio, a gente está se referindo ao que exatamente? A gente está se referindo a uma situação em que o evento pode admitir, nesse caso, sempre duas possibilidades de resultados distintos, de resultados diferentes,
certo? Isso é a situação do binômio. Bacana? Ah, pode ser 1 ou 0. Não deixa de ser uma situação binomial. Aí a gente especificamente chama de uma situação binária também, né? Beleza? Mas sempre o binômio está associado à ocorrência de dois termos, ok? Ou de duas possibilidades de resultados distintos. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala em distribuição binomial de probabilidades, traduzindo aí do ponto de vista da matemática, a gente está falando essencialmente em quê? A gente está falando de uma situação que é de repetição sistemática do mesmo experimento aleatório. Então, repetição. Isso, o termo distribuição tem a ver com repetição sistemática do mesmo experimento aleatório. Mesmo experimento aleatório. Bacana? E aí o que vai acontecer? Bom, a gente tem essa repetição sistemática do mesmo experimento aleatório. O que vai ocorrer? O que vai acontecer? Acontece que o termo binomial se refere à possibilidade de dois resultados. Então aí a gente inclui aqui com duas possibilidades. Legal? De resultados. Tranquilo? Tranquilo. Como é que eu posso usar isso aí? Por exemplo, posso usar cara e coroa. Vou dar um exemplo para vocês. O lançamento de uma moeda. A mesma moeda. Eu vou lançar 4 vezes. Qual é a probabilidade de obter como resultado final 3 caras? Perceberam? Então peraí, Mauro, se você vai lançar uma moeda 4 vezes, vamos até escrever isso aqui, que isso aqui é uma situação interessante. No lançamento, ó. Isso é um exemplo, né? Estamos fazendo aí. No lançamento de uma moeda. Lançamento de uma moeda 4 vezes. Como assim, não? 4 vezes? Eu vou repetir o mesmo lançamento 4 vezes. Certo? Bacana? Bom, e aí? Nesse caso, especialmente, o que vai acontecer? O que eu quero? Eu quero a probabilidade de obter 3 caras. Eu vou chamar de 3K. Eu sei que cara e coroa começam com a letra C, mas eu falo para ficar mais interessante, certo? Mais intuitivo. Então, se a gente for pensar nisso aqui, não é difícil pensar, não. A gente tem sempre, nós estamos falando em 4 resultados, 4 moedas, 4 lançamentos, é fácil. Você pode ter, por exemplo, aqui, vou imaginar uma condição como essa. Olha só, daí eu poderia ter ali como resultado, quero 3 caras, pode ser assim, Maluf, cara, coroa, pode ser isso? Ué, até pode, não tem problema nenhum nisso, né? Poderia ser assim, sem problema. Que mais eu posso ter em relação a isso aí? Ixi, eu vou poder preencher isso aqui de uma série de formas diferentes, não vou? De que maneira eu posso fazer isso aqui ainda? Pode ser, fizemos cara e coroa. Pode ser então cara, coroa e cara. Opa, mas pode ser cara, coroa, cara e cara também. Pode ser coroa, cara e cara. Na verdade, eu fiquei pensando que foi na variação do coroa, para ficar mais fácil, né? Beleza?
Ah, legal, Maluf. Então eu poderia ter esse resultado, ou esse resultado, ou esse resultado, ou esse resultado. Isso aqui não é probabilidade, o ou não significa para nós, como a gente já falou, de união? Concorda comigo? E é interessante porque esses eventos aqui, eles são eventos mutuamente exclusivos. Ah, Maluf, mas por que são eventos mutuamente exclusivos? Se acontecer cara, cara, cara e coroa, é porque não aconteceu cara, cara, coroa e cara, lógico. Então são mutuamente exclusivos, não tem interseção. Beleza, e aí, como é que você levaria em consideração? Então a probabilidade da união entre os quatro, vamos chamar esse aqui de evento A, esse aqui de B, esse aqui de C e esse aqui de D. Como eles são, né, mutuamente exclusivos, se eu falar, então a probabilidade de A, ou B, ou C, ou D, é isso que a gente está falando. Então vai ser igual a quem? A probabilidade de A mais a probabilidade de B, é isso? Mais a probabilidade de C, aqui, né, dessa maneira, mais a probabilidade de D, dessa forma. Se eu fizer a soma, a que conclusão que a gente vai logicamente chegar? Bom, quem que é a probabilidade de acontecer o primeiro resultado? Sair cara? Meio. Sair cara novamente? Meio de novo. No outro lançamento, também sair cara? Meio. E no último, coroa? Meio mais uma vez. Então vocês poderiam falar que essa probabilidade de sair 3 caras seria igual a meio vezes meio vezes meio vezes meio, vai dar 1 sobre 16, que é 2 elevado à quarta, multiplicado por 4. Então a gente chegaria à conclusão de que essa probabilidade seria 1/4 ou 25%. Bacana isso, gente? Beleza ou não? Beleza. Entenderam o porquê de probabilidade, distribuição binomial de probabilidade? Agora tem uma formulazinha para isso aí, que eu acho que é até interessante a gente ver. Tá? Como que eu posso fazer isso usando a fórmula da distribuição binomial de probabilidade? Então a gente formaliza isso, matematicamente falando, assim. A probabilidade de um evento acontecer vai ser igual binomial de, a gente até chama de probabilidade, poderia ser do sucesso, né, ou de vários sucessos acontecerem. Geralmente o pessoal usa muito esse termo em livros, os autores usam muito probabilidade do sucesso e probabilidade do insucesso. E o que eu estava torcendo? Eu queria 3 caras, então sair cara é sucesso, sair coroa é insucesso. Essa aqui é a ideia. O casal vai ter filhos. Ter meninas é sucesso, ter meninos é insucesso. Bom, isso vai depender da preferência de cada um, mas o que eu considero sucesso e insucesso nessa distribuição binomial não vai fazer diferença na composição do cálculo. Então, geralmente a gente usa lá, a probabilidade do evento E acontecer vai ser binomial de N, que indica para nós o total de repetições, sobre K, que representa desse total de repetições exatamente a quantidade de sucessos que a gente vai observar. Legal, Maluf, isso aí vai ficar como? Bom, então, multiplicado pela probabilidade do sucesso. Quem que é a probabilidade de sucesso? Probabilidade de K elevado a K sucessos. E quem que é a probabilidade do insucesso? Bom, se aconteceu um, não vai acontecer o outro, na verdade. Então, aqui eu estou trabalhando com eventos que são mutuamente exclusivos. Então, são complementares. A probabilidade P do evento, traço, que na verdade seria o quê? Seria o complemento, né? Isso elevado a N menos K. N é o total de repetições que a gente vai utilizar para esse evento.
Então isso aqui, na verdade, é o que nós falamos, o que nós chamamos, nossa, horrível isso, né? Isso aqui é o que nós chamamos de distribuição binomial de probabilidade. Vamos identificar aqui só para a gente não perder a referência. Então aqui o K para nós seria quantidade de sucessos. 3 caras. Então, quantidade de sucessos. O N é o total de repetições, né? Então seria repetições de um experimento. Eu vou lançar uma moeda 4 vezes, então eu tenho 4 repetições. K vai ser o total de sucessos, como a gente já falou, quantidade de sucessos. E aí acho que ficou fácil. Então, se por exemplo, estivesse falando lá, a probabilidade de sair 3 caras seria igual a binomial de, são 4 lançamentos, 4 sobre 3, que multiplica a probabilidade de sair cara meio elevado à quantidade. São 3 caras, então elevado à terceira. Probabilidade de sucesso, meio, elevado à terceira. Probabilidade do insucesso, não sair cara, sair coroa, meio. Elevado ao total, né, de insucessos, que é o total de repetições menos a quantidade de sucesso, daria 1. Se a gente fizer essas contas, o binomial de 4 sobre 3, que é 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial, esse cara aqui nada mais é do que 4. Então ficaria 4 vezes meio elevado à terceira vezes meio elevado à primeira, dá meio elevado à quarta. Se a gente for fazer essa conta, 4 vezes 1 sobre 16, o que vai ser igual a 1/4 ou 25%. Ficou clara essa parte conceitual aí para vocês? Ficou mal. Tem muita gente que usa isso aí aplicando fórmula, viu? Mas eu vou ser sincero, se vocês entenderam o conceito, não é necessário usar fórmula. Na verdade, vocês poderiam pensar, Maluf, o que é esse negócio aí binomial de 4 sobre 3? Isso que a gente está colocando aqui, vocês concordam comigo? Olha só, isso que nós estamos colocando aqui, vocês concordam comigo que é uma combinação? Isso aqui não é de uma forma mais simples, uma combinação? Eles vão falar, mas É maluco. como assim? Vocês estão A única dúvida que eu tenho... ordem? Oi? Não, a única dúvida que eu tenho é por que usa assim o negócio de combinação, sendo que devia ser uma permutação por repetição. A ordem não faz diferença, né? No caso de combinação. Mas por que a gente pode pensar em combinação agora? É porque eu posso escolher 4 lugares para que a coroa apareça. Concorda comigo? Certo. Então, obviamente, eu tenho, nesse caso, se você for pensar, lá está binomial de 4 sobre 3. Não é isso? É. Bom, então aí como é que você poderia derramar? Mas como binomial de 4 sobre 3? Você poderia escolher o quê? Ou também você poderia pensar assim, né? São 3 caras, não são? São. Posso fazer assim, binomial de 4 sobre 3 é exatamente igual binomial de 4 sobre 1. Por isso que eu estava falando lá em preocupar com a coroa e não com as caras. É mais fácil. Em quantos lugares eu poderia observar a coroa? Em 4 possibilidades. Então, logicamente, de quantas formas eu posso escolher um lugar para colocar a coroa? 4. É binomial de 4 sobre 1. Não, então vamos escolher diferente. Quantas formas eu tendo 4 lugares, eu posso escolher 3 para que as caras sempre apareçam exatamente nesses 3. Então está aqui, binomial de 4 sobre 3. Por isso que a gente faz essa distribuição binomial. Entenderam? Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é uma combinação. Tá? Ok? Só para descrever isso. Então, esse aqui seria total de formas diferentes. Total de formas em que
poderíamos escolher 3 dos 4 lugares para preencher com a opção que a gente fez lá, que era com cara. Tá aí. Entenderam a ideia? Bacana isso? Então, por isso a gente fala em combinação. E isso é chamado de distribuição binomial de probabilidades. Pessoal, até aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Retomando então aí. Por mim, tranquilo. Essa parte conceitual de probabilidade, ela é simples, mas ela é importante da gente saber a parte realmente, né, de conceito para a gente poder aplicar isso aí então, tá? Vamos escolher alguns exercícios a partir de agora para a gente poder desenvolver, para a gente poder resolver dentro aí dessa parte de probabilidade. Eu já resolvi, inclusive, alguns com vocês lá no Marista, né? Mas a gente vai dar sequência aí, um foco para o Enem. Inclusive, na quinta-feira à tarde tem uma aula, preparação Enem, né? Tem. Eu acho que nessa quinta e a partir das 14 horas. Acho que das 14 até as 15h40. São 2 horários. Nossa, mas aí tem aula depois que você, né? Nossa senhora, hein? Até parece que não passou a vida inteira junto, né, Rafael? Você viu só, Júlio? É desse jeito, tá vendo como é que são as coisas? Aí vão totalizar quantas na quinta? Quinta-feira quantas aulas? Não, mas vocês têm uma aula É mesmo. 7. 7 ao todo, né? 7 com você, né? Pois é. Meu Deus. Realmente eu não tinha parado para pensar nisso aí, mas é igual quando se fosse inovação tecnológica. Mas inovação é mais de boa, né? Mais light, né? Sem dúvida. Bom, então tá bom. Vamos escolher um exercício aqui para a gente poder observar algumas dessas considerações. Então vamos lá, vou escolher meio que aleatoriamente. Deixa eu copiar aqui para vocês. Então essa questão também é a questão lá do projeto Medicina, né? Nesse caso escolheram questões da Unicamp, Unesp e também tem do Enem. Ele fala assim, o Instituto de Pesquisa trabalham entre outros funcionários 3 físicos, 6 biólogos e 2 matemáticos. Já começa daí o preconceito, né? Por que matemático tem que ter menor número? Ó. Sacanagem. Complicado, né, Maluf? Sacanagem isso aí. Então, tá, beleza. Aí ele falou assim, deseja-se formar uma equipe com 4 desses 11 estudiosos para realizar uma pesquisa. Então, eu quero uma equipe com 4 dos 11. Se essa equipe for composta escolhendo-se os pesquisadores de forma aleatória, a probabilidade de todos os físicos serem escolhidos é um número cujo valor está compreendido entre. Então, que resultado que serve aí para nós? A gente precisa de escolher, quando ele fala aqui, é até interessante a gente reforçar, ó, deseja-se, escolhendo-se os pesquisadores de forma aleatória. Escolha não envolve o que a gente chama de ordem, concorda comigo? Então é como se eu estivesse escolhendo 4 profissionais aqui de maneira aleatória, 4 pessoas. Então, sujeito aqui, outro aqui, né, outro aqui e outro aqui.
Agora, o que ele quer? Qual a probabilidade de que todos os físicos sejam escolhidos? Então, tá na cara, lógico, é óbvio, é claro que a gente tem que ter um físico aqui, aqui tem que ter um físico, aqui tem que ter um físico. Beleza? Isso é o que é favorável. Eu preciso achar de quantas maneiras isso pode acontecer, levando em conta o quê? Que logicamente eu tenho 4 profissionais que vão ser escolhidos. Então, olha, eu poderia ter 3 físicos já estão escolhidos, vezes quantos biólogos? 6 possibilidades, não é? Só que aqui eu acho que eu vou mudar a minha formulação para ficar mais fácil. 3 físicos, logicamente, só tem uma maneira de escolher. Concorda comigo? E mais um biólogo. Eu tenho 6 formas de escolher. Concorda comigo? Então aqui daria o quê? Dariam 6 possibilidades de grupos. Logicamente com os 3 físicos e um biólogo. Então aqui eu poderia falar assim, 3 físicos e um biólogo. Bacana? Quantas possibilidades eu teria? 1 vezes 6, 6 possibilidades. Até aí tudo bem. Bom, mas de repente pode ser 3 físicos e um matemático. Então só teria uma forma de se escolher, logicamente, 3 físicos. E quantas formas de escolher um matemático? Eu tenho 2. Então, logicamente, eu vou ter aqui 3 físicos e um matemático. Pode ser escolhido de 2 possibilidades diferentes. Então, se a gente for compor isso, lógico, claro, que a gente vai chegar onde? A gente vai chegar em 8 possibilidades, 8 resultados possíveis. Certo? Isso aqui vai ser 8 possibilidades. Agora, de quantas maneiras eu posso fazer isso? No total, né? De quantas formas eu poderia fazer isso aí? E aí? Como é que eu vou achar isso aí? Eu preciso 4 estudiosos. Não, mas a ordem não interessa. O total vocês poderiam pensar em compor de que maneira, de que forma? Bom, tenho 11 pessoas, não é? Então, o total, sim, conjunto universo, seria combinação de 11 escolhidas, 4 a 4. Aí não tem critério nenhum a ser obedecido, pode ser qualquer um. Então, logicamente, para obter o total, né? Isso vai ser o quê? 11 fatorial dividido por 11 menos 4, que vai dar 7 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Dá para a gente dar uma simplificada nisso aí. Então, a combinação de 11, 4 a 4, vai ser igual a 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial, que multiplica o quê? 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Bacana? Beleza, é isso? Dá pra gente simplificar isso aí, então? Então, simplifica aqui, ó, 7 fatorial com 7 fatorial, 4 vezes 2, 8, 9 dividido por 3 dá 3, aí ficaria 11 vezes 30, né? Quanto que vai dar 11 vezes 30? Então, daria 330, não é isso? Então, qual vai ser a probabilidade desse evento acontecer? Respondendo aí, bom, a probabilidade disso aqui acontecer, a probabilidade desse evento de ter 3 físicos, né, os 3 físicos serem escolhidos, seria 8 em 320. Bom, 32 aqui é fácil, né, da gente fazer. 8 por 8 dá 1. 32 por 8 dá 4, então vai dar 40.
1 dividido por 4 é 0,25. Então, 1 sobre 40 é 0,025, porque eu vou dividir por 10. O maluco é 330. Eita, 330. Então, não dá, né, pra gente fazer isso, né? Então, vamos calcular o valor mesmo. Eu acho que se a gente aproximasse lá, é capaz de achar, né? Porque dava 0,025, né? É, por aí. Então, daria lá 8 sobre 30. Vamos botar o valor correto. Mas eu acho que aquela ideia nossa lá não era ruim, não. Até de simplificar aí para achar, né? 0,025, ó, tá entre 0,02 e 0,03. Quanto será que vai dar isso aí? Deixa eu pegar a nossa calculadeira aqui. 8 dividido por 330. Vai dar, é isso mesmo, 0,024. 0,024. Vai estar entre 0,02 e 0,03. A diferença é quase nenhuma aqui, né, Léo? Aí vai dar o quê? Vai dar isso aqui. Certo? Bacana? Entenderam isso aí, gente? Simples, mas importante saber desenvolver isso, hein? Certo? E veja que tem aplicação aí também de combinação, né? Que é de análise combinatória. Encontrar aí o total de possibilidades de formar esses grupamentos. Ok? Bom, muito bem. Vamos seguir adiante aí com mais um exercício. Tá aqui mais uma questão. Eu trabalhei a mente do Julian para comprar a mesa digitalizadora e ele comprou. Hoje ele mandou um áudio chegou a mesa dele. Tá todo empolgado. Vocês sabiam? Ele tinha falado que tava um problema no mouse. Mas escrever no mouse, nossa, é impossível. Não sei nem que ele deu conta de ficar tanto tempo. Ah, não, eu também não conto escrever em mouse, Deus me livre. Isso dá ler, né? Lesão por Nossa, esforço repetitivo. Se ele não quebrar a caneta no primeiro uso, né, vai ser ótimo. Começar a empolgar demais, né? Igual a aula do japonês lá, quebrou o... Vocês nem sabem disso ou foi na turma de vocês? eu não tô sabendo disso não. Ele foi imitar, o que falar, foi dar uma aula, acho que com uma turma aí, faz uns 4 anos isso. Acho que tem até vídeo dele. Como é que tem que fazer com o japonês quando for prestar o vestibular da FUVEST. E aí ele tava com espada dessas de brinquedo, sabe? E tinha uma espécie de um tamborzinho que era usado para o lixinho lá da sala, só que não era aquele lixinho pequenininho não, eles tinham colocado um grandão lá. Aí falou, esse aqui é o japonês. Aí começou a bater no japonês com a espada. Virou um rolo danado, depois quebrou o lixo, virou uma confusão. O Julio é meio doido, né? Mas vamos lá. Para ter acesso a um dado setor, um visitante precisa passar por 4 verificações independentes de segurança, dispostas uma após a outra em sequência. Então, para o cara entrar num determinado setor, o visitante passa por 4 verificações, uma independente, né, da outra, e dispostas uma após a outra em sequência. Entenderam essa ideia aí? Isso aqui é como se o cara fosse acessar um setor de uma empresa, né? Alguma coisa nesses termos. Beleza? Muito bem. A probabilidade de um visitante mal intencionado qualquer passar pela primeira verificação é de 50%. De passar pela segunda verificação é 12%. De passar pela terceira verificação é 25%. E de passar pela quarta verificação é 15%.
Uma é o quê? Independente da outra. Concorda comigo ou não? Certo isso aí, gente? Certo. Aí olha o que o cara fala. A probabilidade do visitante mal intencionado ter acesso a esse setor é maior que 1%. Para ele chegar no setor, não são 4 verificações? Sim. Então, para ele chegar, logicamente, nesse setor, ele teria que passar pela primeira, e pela segunda, e pela terceira, e pela quarta. Ah, é a regra do E, Maluf? É. Exatamente, são eventos independentes. Ele falou isso para nós, 4 verificações independentes de segurança. Então, como que eu vou fazer nesse caso? Olha, a probabilidade de A, I, B, I, C, I, D. Certo? Qual que é a probabilidade dele passar pelo A? Meio. Qual que é a probabilidade dele passar pelo B? Segunda verificação, 12%. Eita, vamos trabalhar em porcentagem, né? 50% vezes 12% vezes 25% vezes 15%. Bacana ou não? Se eu fizer essa consideração, qual vai ser, né, a probabilidade desse evento acontecer? Dá para simplificar alguma coisa aí, não dá? Por exemplo, 25 por 100 vai dar 4 no denominador. Aí a gente simplifica 12 por 4, dá 3 aqui, ó. Aqui dá para simplificar por 5, né? Por 5, aqui vai dar 20 e aqui vai dar 3. O que mais dá para simplificar? 50 e 100. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Bom. Não, foi o contrário. Ops. Pensando mais rápido do que eu estou escrevendo aqui. Não é isso? Quanto que vai dar a probabilidade do evento acontecer então? Seria 1 sobre 100 vezes 2 vezes 20, é isso mesmo? Dá 2 vezes 20, 40. 40 vezes 100. No denominador vai dar 4.000, né? Concorda ou não? Certo. O numerador teria 1 vezes 3 vezes 3. Aqui sobrou 1, né? Então ficou 9. Certo. Nossa, 9 sobre 4.000, que número esquisito é esse? 9 dividido por 4.000. Vai dar 0, pior que dá um valor 0,00225. Porque 9 sobre 4 é 2,25, né? Aí é só dividir por 1.000. Estava fácil, hein? Aí dá então, vamos deslocar a vírgula aqui. Uma casa, 2 casas. Então a chance aqui seria a probabilidade, né, do evento acontecer seria de 0,225%. Bacana? É uma chance pequenininha, né, do cara chegar até o setor que ele está considerando. Legal? Aí ele fala, a probabilidade do visitante mal intencionado ter acesso ao setor é maior que 1%? Não é. A probabilidade do visitante mal intencionado ter seu acesso negado é de no máximo 85%. Não, o acesso negado, se ele tem de acessar é 0,225, dele não acessar é o complemento. Complemento de 1 em relação a isso aí vai dar o quê? 99, nossa, vai dar muito alto. Não é isso. 99,675, exatamente. Certo? Ok? 775, né? Não 675, 775. Depois ele fala, a probabilidade do visitante mal intencionado, aliás, desculpa, em média 12% dos visitantes mal intencionados terão acesso a esse setor? Lógico que não. Probabilidade então quer dizer que é 12%? Lógico que não. Em média 88% terão acesso negado.
mais do que 88%. A probabilidade do visitante mal intencionado ter acesso é menor do que 1%. Essa seria a nossa alternativa esperada aí, né? O resultado esperado. Bacana? Interessante exercício também. Legalzinho, né? Vamos seguir adiante aí. Vamos lá. Na próxima aí tem outra questão interessante, que ele fala assim, ó. Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela Europa. Beleza, então o Carlos está sabendo que a Ana e a Beatriz estão viajando pela Europa. Com essas informações, com as informações que dispõe, ele estima corretamente que a probabilidade de Ana estar hoje em Paris é 3/7. Que a probabilidade de Beatriz estar hoje em Paris é 2/7. E que a probabilidade de ambas estarem hoje em Paris é 1/7. Interessante isso aí. Então, ó, eu posso falar em evento A, seria no caso da Ana, está em Paris, né? Então a probabilidade do evento A acontecer, ficaria assim, ó. Probabilidade do evento A vai ser o quê? 3/7, certo? Probabilidade da Beatriz estar em Paris vale o quê? 2/7. E a probabilidade de ambas estarem em Paris? Ambas seria A e B. E isso daria o quê? 1/7. Mas não é estranho? Se você somar 3/7 mais 2/7 mais 1/7, vai dar o quê? 6/7. Concorda comigo? Ué, então quer dizer que tem alguma coisa fora aí. Nenhuma das duas está em Paris. Exatamente. Exatamente. Então, nesse caso, quando a gente fala, né, no que está faltando para inteirar os 100%, significa ou Ana está em Paris, né? Ou a Beatriz está em Paris, ou as duas estão em Paris, ou nenhuma delas está em Paris, certo? Então aí seria a probabilidade nem de uma e nem da outra. Então ele fala, com a informação recebida, bom, Carlos então recebe um telefone de Ana, informando que ela está hoje em Paris. Com essa informação recebida pelo telefonema de Ana, Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é igual a quanto? Legal esse negócio, hein? Bacaninha. Querem pensar um pouquinho aí? O cara quase me pegou porque ele trocou o B com A de posição. Aí quase que eu buguei por causa disso, que eu tava sabendo a forma. Com a informação recebida pelo telefonema, né, de Ana, Carlos agora estima corretamente que a probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris. Então seria o quê? Probabilidade de B, sendo que A já aconteceu. Probabilidade de acontecer o evento B, dado que o evento A já ocorreu. Isso é a probabilidade de A inter B ou B inter A. É a mesma coisa, dividido pela probabilidade de A. Certo? Todo mundo sabe que os dois eventos são independentes. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Por que uma tem que estar no mesmo lugar que a outra? Né? Então, nesse caso aí, como é que a gente faria isso? A probabilidade de B acontecer, dado que A já ocorreu, isso aqui é chamado de probabilidade, o quê? A gente falou ainda há pouco. Condicional. Probabilidade condicional. Exatamente. Legal, Maluf. E aí, como é que eu vou fazer para calcular essa probabilidade condicional, né? É fácil. O que a gente faz ali? A probabilidade de B acontecer
dado que o A já ocorreu, que é o que ele perguntou, é só substituir. Vai ser igual a quem? 1/7 dividido por quanto? 3/7. 3/7. E isso aqui, obviamente, vai ser o quê? 1/3. Terço. Ou 0,3333 ou 33,33%. Então o resultado esperado aí seria a letra B. Tá vendo a aplicação da probabilidade condicional em situações, logicamente, né? Nesse caso aqui, eu até comentei com vocês, falei um detalhe, né? Mas os eventos são independentes. Eu acho que nós não podemos falar que esses eventos são independentes, não, porque se fossem independentes, a probabilidade da interseção deveria ser igual a quanto? A probabilidade A vezes a probabilidade B. 3 vezes 2 dá 6/7, não dá 1/7. Então, os eventos não são independentes. Eu estou acrescentando uma informação para vocês. A galera da FUVEST adora isso. Os eventos A e B não são independentes. Vocês entenderam por quê? Quando dois eventos são independentes, você lembra, Julinho? O que a gente falava lá? É porque aí um evento não vai depender do outro, não vai influenciar um resultado no outro. Isso, então aí... Só que aí esse vai, né? Esse vai. A probabilidade de A acontecer, dado que B já ocorreu, se fossem independentes, era só a probabilidade de A acontecer. Porque o B não ia fazer, provocar alteração nenhuma aí. Não teria papel nenhum. Então aí, como a gente já viu, né? A gente acabava caindo aqui, ó. A probabilidade de A acontecer, dado que B já ocorreu, é a probabilidade de A inter B, né? Dividido pela probabilidade de B. Isso é o que a gente já tinha falado. Isso aqui é definição de probabilidade condicional, probabilidade de B. Aí o que a gente fazia? Se os eventos eram independentes, então ao invés de calcular isso que a gente está calculando aqui, o que a gente faria? Faria simplesmente a probabilidade A e substituiria aqui, ó. Então aí ficaria assim, probabilidade A vai ser igual a probabilidade de A inter B, que é a ocorrência simultânea dos dois eventos, dividido pela probabilidade B. E aí a gente viu então que se os eventos são independentes, a probabilidade de A inter B, que é a ocorrência simultânea, é a probabilidade de A vezes a probabilidade B. Volta no exercício anterior para você ver. Volta na questão. A gente tem essa informação aqui, ó. Ele falou lá, essa informação é 1/7, tá vendo? Então esse cara aqui seria igual a 1/7. E isso teria que ser igual a 2/7 vezes 3/7. E a gente percebe que isso dá errado. Isso não funciona. Por quê? Porque os eventos não são independentes. Por alguma razão, independentes. Por alguma razão, um evento depende do outro. Provavelmente, a Ana e a Beatriz eram amigas. Vocês poderiam citar. A questão da FUVEST pergunta, né? Que situação poderia estar acontecendo para que isso aí fosse de fato verificado, né? Os eventos não fossem independentes. Uma situação em que Ana e Beatriz fossem amigas. Essa é a ideia. Entenderam isso aí, gente? Bacana? Beleza, Maluf. Beleza, Malu. Tem uma outra questãozinha também legal, que diz aí o seguinte, ó. Vamos ver. Ele fala assim: os registros mostram que a probabilidade de um vendedor, a probabilidade de um
vendedor fazer uma venda em uma visita a um cliente potencial é 0,4. Supondo que as decisões de compra dos clientes, olha só, são eventos independentes, então a probabilidade de que o vendedor faça no mínimo uma venda em 3 visitas. E agora? Então, se para ele fazer pelo menos uma venda, então, na verdade, eu teria que ter a probabilidade de ocorrer uma venda em 3 visitas. Lembra? Não pode ser uma distribuição binomial de probabilidade, vocês lembram? O que vocês acham dessa ideia aqui, ó? Falar assim, 3 visitas. Então pode acontecer o que aí nesse caso, nessas 3 visitas? Bom, pode acontecer, por exemplo, uma situação como essa aqui, ó. Venda e depois, não sei como é que eu vou chamar aqui, não venda, né? Então, não vendeu, não vendeu e não vendeu. Bacana? Primeira visita é onde ele vendeu. Depois, não vendeu, vendeu, não vendeu. Depois, não vendeu, não vendeu e vendeu. Concorda comigo? Tem 3 possibilidades. É aquela história lá de combinação de 3, 1 a 1. Eu vou escolher um lugar para eu, obviamente, ter vendido. Eu tenho 3 possibilidades. Então, a combinação de 3, 1 a 1 vai dar 3. Certo? Agora, qual que é a chance de eu vender? São eventos independentes. Vender, ele fala, fazer uma venda e uma visita é 0,4, é 40%. Então, nesse caso aqui, qual seria a probabilidade de eu ter vendido na primeira, não vendido na segunda e não vendido na terceira? A probabilidade disso aqui acontecer seria 0,4 vezes 0,6 vezes 0,6. Então, isso aqui, meu povo, é a distribuição binomial de probabilidade. A venda, eu vou dizer que é o sucesso. E a não venda significa o insucesso. Certo? Beleza ou não? Legal, Maluf. E aí, como é que fica isso? Bom, não tem que vender pelo menos uma vez? Faça no mínimo uma venda. Opa! Então, se ele fizer 2 vendas, também serve. Então, nós estamos considerando aqui a situação de que ele tenha feito uma venda. Então, ele pode fazer uma venda, ou 2 vendas, ou 3 vendas. Certo? Então, na verdade, era mais fácil calcular a probabilidade dele não ter vendido nada. Não é verdade? Eu ia falar isso. E depois tirar do 1, que é o 100%. Vamos tentar fazer essa verificação dos 2 jeitos. Se eu fosse fazer o cálculo da probabilidade dele não ter vendido nada, então seria não venda, não venda e não venda. Estão vendo? Não venda e não venda e não venda. Seria 0,4, 0,6 que multiplica 0,6 que multiplica 0,6. É isso aqui, ó. Quanto que vai dar essa probabilidade aqui? 6 sobre 10? 0,16. Daria quanto? 0,16. 0,6 é elevado a terceira, é isso? Dá 0,216? Isso aí. 0,216. Isso vai dar 21,6%. Legal? Beleza, Maluf. Aí a gente achou o resultado, isso é muito fácil, não tem segredo nenhum. Opa, peraí. Mas não. Isso aqui é de não vender nada. Ele quer a probabilidade de vender pelo menos em uma visita. Fazer uma venda pelo menos. Então ele pode fazer 1, pode fazer 2 ou pode fazer 3. Bom, então é o evento complementar que me interessa.
O evento complementar a não fazer venda nenhuma é vender em pelo menos uma visita. Então seria 1 menos 21,6. Só que aí, na verdade, é 100% menos isso, né? Ou 1 menos 0,216. Se eu fizer essa continha, vai dar 78,4, ou ainda 0,784, ou 78,4%. Esse é o jeito mais fácil e mais direto de fazer. Ah, tem outro jeito de fazer? Tem, que a gente acabou de falar. Aplicando distribuição binomial de probabilidade. Porque olha só, vamos pensar direitinho. Para fazer pelo menos uma venda, ou ele fez uma venda, ou ele fez 2 vendas, ou ele fez 3 vendas. Vocês concordam comigo? Então me ajuda a guardar. Fazer venda é 0,4, não fazer venda é 0,6. Certo? Vamos tentar pensar nisso aqui agora. Eu vou fazer lá aquela ideia. Então aqui, ó, desse jeito. Eu poderia estar, por exemplo, trabalhando então uma situação com uma venda, né? Então uma venda só. Essa que seria a ideia, né? Depois a gente vai ter as demais. Então vamos começar a preencher aqui com uma venda só. Então poderia ser, por exemplo, vendeu aqui, não vendeu, não vendeu. Não vendeu, vendeu, não vendeu, não vendeu, não vendeu e vendeu. Ah, maluco, mas isso aqui podia ser feito como? Ué, podia ser feito distribuição binomial. Binomial de 3 sobre 1, certo? Que multiplica o quê? Que vai dar 3, né? Lógico. Que multiplica, nesse caso, quantas vendas nós estamos fazendo aqui? Uma só. Então a probabilidade do sucesso seria 0,4 elevado à primeira. Que multiplica. E do insucesso é não vender, seria 0,6 elevado à segunda. Beleza? Ah, maluco, mas tudo bem, até aí legal, mas não é só isso que pode acontecer. Bom, vamos verificar. Isso aqui daria o que como resultado para nós? Então daria 3, que multiplica. Vou fazer a continha aqui, ó. 0,4 vezes 0,6 elevado ao quadrado, né? Isso vai dar 0,144. 0,144. O resultado disso, portanto, eu estou multiplicando por 3, dá 0,432. Mas pode acontecer dele ter vendido um só. Aí eu vou botar um aqui, ó, bem grande, um ou. Ou, o que pode ter acontecido? Ele ter vendido em 2 visitas. Concorda comigo ou não? Ele não pode ter vendido em 2 visitas? Certo? Ah, mas e se ele vendeu em 2 visitas? Ó, como é que é muito mais complicado o raciocínio. Aí ele ficou assim, ele vendeu aqui, aqui, e aqui ele não vendeu. Aí ele vendeu aqui, vendeu aqui, não vendeu aqui e vendeu aqui. Aí ele não vendeu na primeira visita e vendeu nas outras 2. Certo? E isso aqui vai ser venda é sucesso, binomial de 3 sobre 2, são 2 sucessos que multiplica 0,4, que é o sucesso, elevado ao quadrado, que são 2 sucessos, vezes 0,6 elevado à primeira. E se a gente fizer essa conta, isso vai dar binomial de 3 sobre 2 é 3 também, que multiplica 0,4 elevado ao quadrado vezes 0,6. Isso vai dar 0,096. 0,096. E isso vai dar 0,288. 0,288. Ah, maluco, então para ele vender pelo menos em uma visita, ou ele vendeu em uma, ou vendeu em 2, ou vendeu nas 3 visitas que ele fez.
Ah, mas para ele vender nas 3 visitas que ele fez, então como é que tem que ter ficado isso aqui? Vendeu, vendeu e vendeu. Binomial de 3 são 3, que multiplica 0,4 elevado à terceira vezes 0,6 elevado a 0. E esse negócio vai dar quanto? Vai dar 1, que multiplica 0,4 a terceira, que é 0,064, que é 0,064. Se eu somar as 3 situações, porque eu estou trabalhando com a regra do ou, a gente está, obviamente, fazendo uma complementação. Somando os 3, eu teria 0,432 mais 0,288 mais 0,064. Isso vai dar 0,784, como a gente já respondeu. Bacana isso? Então, de um jeito muito mais simples, a gente resolveu essa opção. Entenderam, gente? Eu só estou resolvendo para mostrar para vocês que a matemática é bela, né? E a gente pode resolver de diversas maneiras diferentes, chegando exatamente ao mesmo contexto, ao mesmo resultado. Tranquilo isso? Bacana? Bom, vou encerrar com vocês aqui a gravação da aula, tá?